eu sou Michele Souza e seja muito bem-vindo ao canal Audiobook Crime e Mistério. Hoje vamos ler juntos o terceiro conto do livro Os Primeiros Casos de Poirot, de Agatha Christie. Já deixa seu gostei e se inscreve, caso não seja inscrito, para ajudar o nosso canal a crescer. Então, vamos ao livro! Miss Pendley anunciou Nossa Senhoria e retirou-se discretamente. Muitos espécimes estranhos vinham procurar Poirot, mas, na minha opinião, a mulher que estava em pé junto à porta, segurando com dedos nervosos o seu melancólico buá de penas, era o mais inverossímil de todos. Seu aspecto era absolutamente prosaico. Uma mulher magra e abatida, de uns 50 anos, vestida com um costume cinza, a gola fechada por um broche e o cabelo grisalho escondido sob um chapéu pouco atraente. Nas cidades do interior, vêem-se centenas de Miss Pendley todos os dias. Poirot levantou-se e recebeu-a com amabilidade, percebendo seu óbvio embaraço. Madame, sente-se, por favor. Este é o meu colega, o capitão Hastings. Ela sentou-se, balbuciando sem jeito. O senhor é Monsieur Poirot, o detetive? A seu serviço, madame. Mas nossa visitante ainda continuava receosa. Suspirou, torceu as mãos e ruborizou-se ainda mais. Posso ajudá-la em alguma coisa, madame? Bem, eu pensei... Isso é... Prossiga, madame, prossiga, por favor. Assim encorajada, Miss Pendley decidiu-se. Monsieur Poirot, o problema é que nada quero com a polícia. Não, eu não recorreria à polícia em hipótese alguma. Mas mesmo assim, estou muito preocupada e não sei se deveria... Ela parou de repente. Nada tem a ver com a polícia. Minhas investigações são estritamente confidenciais. Miss Pendley animou-se. É isso mesmo que desejo, uma investigação confidencial. Não quero falatórios, mexericos ou notícias nos jornais. Essa gente malévola deforma as histórias até que uma família decente não tenha mais coragem de andar com a cabeça erguida. E nem ao menos tenho certeza de coisa alguma. É só essa ideia horrível que não me sai da cabeça. Ela parou para respirar. E posso estar caluniando o pobre Edward, uma ação horrorosa para uma esposa, mas ouve-se falar de cada coisa hoje em dia. Por favor, a senhora está se referindo a seu marido? Refiro-me sim. E de que suspeita? Não gosto nem de pensar, Monsieur Poirot, mas ouve-se falar em cada coisa que acontece sem que as pobres vítimas nem sequer suspeitem. Já começava a desesperar que a senhora conseguisse chegar ao centro da questão, mas a paciência de Poirot era inesgotável. Fale sem receios, madame. Pense em sua satisfação se pudermos provar que suas suspeitas são infundadas. Tem razão. E qualquer certeza é melhor do que essa dúvida cruel, Monsieur Poirot. Estou com um medo horrível de estar sendo envenenada. O que a faz pensar nisso? Miss Pendley abandonou suas reservas e tornou-se eloquente, soterrando-nos sobre uma montanha de informações que seriam mais apropriadas aos ouvidos de um médico. Então, sente dores e mal-estar após as refeições? Perguntou Poirot pensativo. O que diz o seu médico, madame? Diz que é gastrite aguda, Monsieur Poirot, mas posso perceber que está perplexo e preocupado, mudando sempre a medicação sem que nada dê resultados. A senhora falou-lhe de seus receios? Não, a história pode se espalhar e talvez seja gastrite. De qualquer forma, é muito estranho que eu passe muito bem quando o Edward se ausenta nos fins de semana. Até Frida, minha sobrinha, notou isso, Monsieur Poirot. E a lata do preparado para matar ervas daninhas, que o jardineiro diz nunca ter usado, está pela metade. Ela lançou a Poirot um olhar suplicante. Ele sorriu-lhe tranquilizadoramente e pegou lápis e papel. Vamos agir com método, madame. Em primeiro lugar, onde a senhora e seu marido residem? Em Purgaruish,
uma pequena cidade rural da Cornualha. Vivem lá há muito tempo? Há 14 anos. A senhora e seu marido moram sós? Não têm filhos? Não. Mas não mencionou uma sobrinha? Mencionei sim. É Frida Stanton, filha da única irmã de meu marido. Ela viveu conosco durante 8 anos. Mudou-se na semana passada. Ah, e o que aconteceu na semana passada? Há tempos, o ambiente em casa não era agradável. Não sei o que aconteceu com a Frida. Ela andava grosseira e impertinente, com um gênio terrível, e acabou estourando. Resolveu sair de casa e alugou um quarto na cidade. Não a vejo desde então. O Sr. Rednor diz que é melhor deixá-la se acalmar sozinha. Quem é o Sr. Rednor? Miss Pendley ficou novamente enleada. Ah, ele é só um amigo, um rapaz muito agradável. Há alguma coisa entre ele e sua sobrinha? Absolutamente nada. Ela foi enfática. Poirot mudou de assunto. Presumo que a senhora e seu marido estão em boas condições econômicas, não? Estamos sim, razoavelmente bem. O dinheiro é seu ou de seu marido? Ah, é todo do Edward. Não tenho nenhuma renda própria. Madame, compreenda. Para sermos eficientes, precisamos ser francos. Temos que procurar um motivo. Seu marido não a envenenaria só por passer le temps. Sabe de alguma razão que poderia levar a desejar-lhe livrar-se da senhora? Ah, aquela loura desavergonhada que trabalha para ele. A voz de Miss Pendley traiu seu rancor. Meu marido é dentista, Monsieur Poirot, e faz questão de ter uma assistente de boa aparência, num uniforme branco bem ajustado, para atender os clientes e ajudá-lo no consultório. Ouvi falar que anda enrabixado por ela, mas ele nega com veemência. Quem comprou a lata de venenos, madame? Meu marido, há 1 ano. E a sua sobrinha, tem alguma renda? Acho que recebe umas 50 libras por ano. Ficaria bem satisfeita em voltar a dirigir a casa para Edward, se eu o abandonasse. Já pensou nisso, então? Não tenciono permitir que ela me faça de boba. As mulheres não são mais as escravas submissas do passado, Monsieur Poirot. Congratulo-a por seu espírito independente, madame. Mas sejamos metódicos. A senhora retorna a Polgaruiche hoje? Volto sim. Vim numa excursão. Saímos de lá às 6 da manhã e voltamos no trem das 5. Bien. Não tenho nenhum caso importante no momento. Posso dedicar-me ao seu pequeno enigma. Amanhã irei a Polgaruiche. A senhora poderia apresentar o meu caro Hastings como um parente distante, filho de um primo em 2º grau, e eu serei o seu excêntrico amigo estrangeiro. Nesse meio tempo, só coma o que for preparado por suas próprias mãos, ou sob supervisão. Tem confiança em sua empregada? Tenho certeza de que Jess é uma ótima moça. Até amanhã então, madame. Não perca o ânimo. Após despedir-se da senhora, Poirot voltou pensativo à sua cadeira. Não estava, porém, tão absorto em seus pensamentos que deixasse de notar 2 minúsculas penas arrancadas do boá pelos dedos nervosos da dama. Recolheu-as meticulosamente e colocou-as na cesta de papel. O que acha deste caso, Hastings? A situação parece séria. Certamente, se as suspeitas dela forem procedentes. Mas não serão fantasias? Pobre do marido que compraram uma lata de preparados para matar ervas daninhas. Nos dias de hoje, se sua mulher for de temperamento nervoso e sofrer de gastrite, estará numa enrascada. Essa é sua opinião sobre o assunto? Voilà. Eu não sei, Hastings. Mas o caso me interessa. Interessa-me muitíssimo. Julgar-se-ia um caso banal de histerismo. Mas, entretanto, Miss Pendley não parece o tipo de mulher histérica. Sim, se não estou enganado, temos aqui um doloroso drama humano.
Diga-me, Hastings, em sua opinião, quais são os sentimentos de Miss Pendley em relação ao marido? Talvez lealdade, mesclada ao medo, sugeri. Entretanto, normalmente, uma mulher é capaz de acusar a qualquer pessoa no mundo, com exceção do marido. Ela manterá sua crença no homem que a ama, contra todas as evidências. A existência aqui de uma outra mulher complica o quadro. É verdade. A afeição pode transformar-se em ódio sob o estímulo do ciúme. Mas o ódio a levaria à polícia e não a mim. Ela iria querer provocar um escândalo. Não. Vamos usar nossas pequenas células cinzentas. Por que ela me procurou? Para que provasse que estava errada ou para que provasse que estava certa? Ah, aqui temos algo que me escapa, o fator desconhecido. Será a nossa Miss Pendley uma soberba atriz? Não. Poderia jurar que foi sincera e, portanto, estou interessado. Veja o horário dos trens para Polgaruíche, por favor. O trem mais conveniente para nós saía de Paddington a 1h50 e chegava a Polgaruíche logo depois das 7 horas. A viagem decorreu sem incidentes e acordei de um agradável cochilo para deparar com a pequena e sombria estação. Levamos nossas malas ao Duck Hotel e, depois de uma ligeira refeição, Poirot sugeriu que saíssemos para fazer uma visita à minha pretensa prima. A casa dos Pendley ficava um pouco afastada da estrada, por trás de um jardim antiquado e aprazível. A brisa noturna trazia-nos o perfume dos goivos e dos resedais, e era quase impossível associar ideias de violência com esse ambiente encantador. Poirot tocou a campainha e golpeou a porta com a aldrava. Como ninguém respondeu, tocou novamente. Dessa vez, após um breve intervalo, uma empregada de olhos vermelhos, soluçando violentamente, abriu-nos a porta. Gostaríamos de ver Miss Pendley? Explicou Poirot. Podemos entrar? A moça nos olhou espantada. Afinal, com franqueza, perguntou-nos. Então ainda não sabem? Ela está morta. Faleceu essa noite, há uma meia hora. Atordoados, ficamos olhando para ela paralisados. De que ela morreu? Perguntei finalmente. Aposto que alguém sabe. E ela deu uma espiada por sobre o ombro. Se não fosse pelo fato de alguém precisar velar a patroa, eu faria as malas agora mesmo e iria embora. Não me compete dizer nada, e não vou dizer nada, mas todo mundo sabe, a cidade toda comenta. E se o Sr. Rednor não escrever para a polícia, alguém o fará. Não importa o que o doutor diga. Acaso não viu o patrão mexendo essa noite na lata de veneno? E ele pulou quando viu que eu estava olhando, e o mingau da patroa estava ali, juntinho na mesa, à espera dela. Eu é que não como nem mais um pedacinho de pão enquanto estiver nessa casa, nem que morra de fome. Onde mora o médico que atendeu sua patroa? É o Dr. Adams, mora na segunda casa da outra quadra, na High Street. Poirot retirou-se bruscamente. Estava muito pálido. Para alguém que não ia dizer nada, aquela moça falou um bocado, comentei. Poirot bateu com um punho fechado contra a palma da mão. Fui um imbecil criminoso, Hastings, vangloriando-me das minhas pequenas células cinzentas e deixei um ser humano morrer, uma vida que poderia ter sido salva. Nunca imaginei que tal coisa pudesse ocorrer tão cedo. Que o bom Deus me perdoe, mas na verdade nem acreditei que pudesse mesmo acontecer. A história dela me pareceu fantasiosa. Bem, chegamos. Vamos ver o que o médico pode nos adiantar. O Dr. Adams era um médico rural típico, cordial e corado, dos romances. Recebeu-nos com polidez, mas à primeira menção de nosso propósito, seu rosto ficou roxo. É uma idiotice, uma completa e total idiotice. Por acaso não acompanhei a doença? Foi gastrite, pura e simples gastrite. Essa cidade é um poço de mexericos.
Um monte de velhas tagarelas se reúnem e inventam essas histórias fantásticas, de tanto lerem esses jornais sensacionalistas. Não sossegarão enquanto não descobrirem um envenenamento aqui mesmo. Basta uma lata de inseticida e já estão vendo o envenenador em ação. Eu conheço o Edward Pendley. Ele não envenenaria nem o cachorro de sua avó. E por que haveria de querer matar a esposa? Dê-me um motivo. Há um fato que talvez o senhor desconheça, doutor. E muito resumidamente, Poirot deu-lhe uma ideia da visita de Miss Pendley. Ninguém poderia ficar mais espantado que o Dr. Adams. Seus olhos quase saltaram das órbitas. Que Deus me proteja! Ele exclamou. A pobre mulher devia estar maluca. Por que ela não me falou? Era o mais razoável. Talvez o senhor risse de suas ideias. De forma alguma. Acho que sou uma pessoa de espírito flexível, de ideias arejadas. Poirot olhou para ele e sorriu. O médico estava evidentemente mais perturbado do que queria admitir. Quando deixamos sua casa, Poirot soltou uma gargalhada. Ele é obstinado como uma mula. Disse que é gastrite e tem que ser gastrite. Mesmo assim, não está tranquilo. Que faremos agora? Vamos voltar à estalagem e nos preparar para uma noite de horror naquelas camas da província. A cama inglesa ordinária é de causar pena. E amanhã? Rien à faire. Voltaremos a Londres e aguardaremos os acontecimentos. Onde está sua ousadia? Disse eu desapontado. E se não acontecer nada? Vai acontecer, eu lhe prometo. O velho médico pode assinar todos os atestados de óbito do mundo que não impedirá as línguas de falarem. E pode ter certeza de que falarão. Tomamos o trem para Londres às 11 horas da manhã do dia seguinte. Antes de irmos para a estação, Poirot manifestou o desejo de ver Miss Frida Stanton, a sobrinha que a morta mencionara. Achamos com facilidade a casa onde alugaram um quarto. Em sua companhia estava um jovem alto e moreno que nos apresentou como Miss Jacob Rednor. Miss Frida Stanton era uma linda moça, uma beleza típica da Cornualha, de cabelos e olhos escuros e faces coradas. O brilho de seus olhos traía um gênio violento que seria pouco prudente provocar. Pobre titia, disse ela quando Poirot se apresentou e explicou sua missão. Que infelicidade! Passei a manhã lamentando não ter sido mais compreensiva e paciente. Você aguentou muita coisa, Frida? Interveio Rednor. É verdade, Jacob, mas conheço o meu gênio estourado. Afinal, era só uma tolice dela. Devia ter achado graça e não ter me importado. Naturalmente, também, era tolice sua achar que titio a estava envenenando. Ela passava mal após todo o alimento que lhe era oferecido, mas tenho certeza de que era só sugestão. Pensava que iria sentir-se mal e acabava por se sentir mal mesmo. Qual foi a causa da sua desavença com sua tia, mademoiselle? Miss Stanton hesitou, olhando para Rednor. O jovem percebeu a indireta. Preciso ir, Frida. Vejo-o esta noite. Adeus, senhores. Suponho que estão a caminho da estação, não é? Poirot respondeu afirmativamente e Rednor saiu. A senhorita está noiva? Perguntou Poirot com um sorriso malicioso. Frida Stanton corou e admitiu que era verdade. E foi por isso que briguei com titia, ela acrescentou. Ela não aprovava o casamento? Não era bem isso, sabe? Ela... A moça hesitou. Sim? Encorajou a Poirot delicadamente. Parece-me uma coisa terrivelmente desagradável dizer isso dela, agora que está morta, mas nunca entenderá se não lhe contar. Titia estava completamente apaixonada por Jacob. É verdade? É, não é um absurdo? Ela tinha mais de 50 e ele ainda não tem 30. No entanto, ela estava enrabixada por ele. Precisei dizer-lhe claramente que era em mim que ele estava interessado. Ela ficou transtornada. Não queria acreditar de forma alguma
E foi tão grosseira e ofensiva que eu perdi a cabeça. Conversei com Jacob sobre o assunto e concordamos que era melhor eu me afastar um pouco, até ela recobrar a calma. Pobre titia, acho que ela não estava muito equilibrada também. Realmente, é o que parece. Obrigada, mademoiselle, por ter sido tão franca comigo. Para minha surpresa, Rednor estava à nossa espera embaixo na rua. Posso adivinhar o que Frida estava lhe contando, disse ele. Foi algo muito desagradável. Fiquei extremamente embaraçado, como podem imaginar. Nem preciso dizer que não colaborei absolutamente para isso. A princípio, fiquei satisfeito com suas atenções. Imaginei que a velha aprovasse minhas intenções em relação a Frida. O caso todo foi lamentável e extremamente desagradável. Quando o senhor e Miss Stanton pretendem se casar? Em breve, espero. Monsieur Poirot, vou ser franco agora com o senhor. Sei um pouco mais do que Frida. Ela acredita que o tio é inocente, mas eu não tenho tanta certeza. Mas uma coisa lhe digo. Vou manter minha boca fechada sobre esse assunto. Deixemos as coisas como estão. Não quero que o tio de minha mulher seja julgado e enforcado por assassinato. Por que nos conta tudo isso? Porque ouvi falar no senhor e sei que é um homem inteligente. É muito possível que apresente uma acusação contra ele. Mas faço-lhe uma pergunta. De que adiantará? A pobre mulher não lucrará nada com isso e seria a última a ter desejado tal escândalo. Ora, ela viraria na tumba só em pensar. Talvez o senhor tenha razão. Gostaria então que eu abafasse o caso? Era a minha ideia. Admito com franqueza que é por motivos egoístas. Tenho minha reputação a proteger, minha alfaiataria está agora se firmando. A maior parte dos homens é egoísta, Sr. Rednor, embora nem todos admitam o fato tão francamente. Farei o que me pede. Mas, para ser sincero, não creio que consiga abafar o caso. E por que não? Poirot ergueu um dedo em advertência. Era dia de feira e passávamos pelo mercado. Um burburinho animado enchia o ar. A voz do povo, eis o motivo, Sr. Rednor? Ah, precisamos correr ou vamos perder o trem. Muito interessante, não acha, Hastings? Disse Poirot enquanto a composição resfolegava para fora da estação. Ele tirara do bolso um pequeno pente e um microscópico espelhinho e arranjava o bigode, cuja simetria fora ligeiramente afetada durante nossa corrida. Se você acha, disse-lhe eu. Para mim é um caso sórdido e desagradável. Não vejo nenhum mistério aqui. Concordo. Não há mistério? Acha que podemos aceitar a versão da moça sobre a extraordinária paixão da tia? Parece-me pouco verossímil. Ela era uma mulher educada e respeitável. Nada há de extraordinário nessa paixão. É um fato banal. Se ler os jornais com atenção, verá quantas vezes uma respeitável e educada senhora dessa idade abandona o marido com o qual viveu 20 anos, e algumas vezes todos os filhos, para ligar sua vida à de um homem muito mais jovem do que ela. Você admira Le Femme, Hastings. Derrete-se diante de todas as mulheres bonitas que têm o bom gosto de lhe sorrir. Mas nada sabe sobre a psicologia delas. No outono da vida de uma mulher, sempre chega um momento de loucura, em que ela sente fome de romance e de aventura, antes que seja tarde demais. E não é por ser a esposa de um próspero dentista numa aldeia rural que escapará desse sentimento. E você crê que um homem astuto pode tirar partido desse momento? Não considero Pendley um homem astuto, comentei. Despertou os mexericos de uma cidade inteira. Mas suponho que tem razão. Deve ter sido por uma influência que os dois únicos homens que sabem de alguma coisa, Rednor e o médico, querem abafar o caso. Gostaria de ter conhecido o sujeito. É fácil. Volte pelo próximo trem e invente uma dor de dente.
Lancei-lhe um olhar prescrutador. Gostaria de saber o que achou de tão interessante nesse caso. Meu interesse pode ser resumido por um comentário seu, Hastings. Lembra-se de ter dito, após conversarmos com a empregada, que para alguém disposto a não dizer coisa alguma, ela falara um bocado? Ah! Fiz eu ainda no ar e insisti em minha censura anterior. Por que não tentou ver Pendley? Mon ami, concedo-lhe um prazo de 3 meses. Depois poderei vê-lo à vontade na prisão. Pela primeira vez, julguei que os prognósticos de Poirot não se realizariam. O tempo passou e não ouvimos mais falar do caso da Cornualha. Outros assuntos nos ocuparam. E quase esquecera a tragédia dos Pendley, quando um pequeno parágrafo nos jornais atraiu minha atenção. Fora expedito um mandato para a exumação do corpo de Miss Pendley pelo Ministério de Negócios Interiores. Poucos dias depois, o mistério da Cornualha era assunto de todos os jornais. Aparentemente, os mexericos nunca haviam diminuído, e quando for anunciado o noivado do viúvo com Miss Marks, sua assistente, o falatório do povo indignado recrudescera até que uma petição fora enviada aos canais competentes e o corpo fora exumado. Encontraram grandes quantidades de arsênico e o Sr. Pendley fora preso e acusado do assassinato da esposa. Poirot e eu assistimos às audiências preliminares. Os testemunhos foram os esperados. O Dr. Adams admitiu que os sintomas de envenenamento por arsênico podiam ser facilmente confundidos com os de uma gastrite. O perito legal testemunhou. A criada Jessie forneceu uma enxurrada de informações, a maior parte das quais foi rejeitada, mas que certamente fortaleceu o caso contra o prisioneiro. Frida Stanton admitiu que a tia passava mal quando ingeria comida preparada pelo marido. Jacob Rednor declarou que, ao entrar na copa, sem se anunciar, vira o marido, no dia da morte de Miss Pendley, colocar a lata do exterminador de ervas daninhas na prateleira, junto ao prato de mingau da esposa. Então, Miss Mark, a loura assistente, fora chamada e, aos prantos, admitira que houvera algo entre ela e o patrão, o qual havia prometido casar-se com ela, na hipótese da morte da mulher. Pendley reservou sua defesa e o julgamento foi marcado. Jacob Rednor acompanhou-nos à hospedaria. Eu estava certo, como vê, disse Poirot. A voz do povo falou, e com veemência. Esse caso não poderia ser abafado. É, tem razão, suspirou Rednor. Vê alguma chance dele escapar? Bem, ele reservou sua defesa. Pode ter algum trunfo na manga, como dizem os ingleses. Quer nos fazer companhia? Rednor aceitou o convite. Pedi 2 uísques com soda e uma xícara de chocolate. Esse último pedido foi recebido com um ar consternado e tive dúvidas se seria atendido. Tenho muita experiência nesses assuntos, prosseguiu Poirot. Só vejo uma escapatória para o nosso amigo. E qual é? A sua assinatura nesse papel. E com um gesto rápido e inesperado, como um prestidigitador, Poirot apresentou-lhe uma folha datilografada. O que é isso? Sua confissão do assassinato de Miss Pendley. Houve um momento de silêncio e então Rednor deu uma risada. O senhor está doido. Não, meu amigo, não estou doido. O senhor transferiu-se para a cidade e iniciou seu pequeno negócio. Mas tinha pouco capital e o Sr. Pendley estava numa bela situação. Conheceu a sobrinha dele e ela simpatizou com o senhor. Mas o pequeno dote que talvez recebesse do tio no casamento era muito pouco para si e decidiu livrar-se tanto do tio como da tia. Como única herdeira, ela receberia o dinheiro e o senhor seria um homem rico. Quanta astúcia o senhor empregou, prosseguiu Poirot. Cortejou a mulher de meia-idade sem atrativos até que se transformasse numa escrava obediente. Fê-la desconfiar do marido. Sob sua influência, ela descobriu que ele a traía e depois passou a desconfiar de que estava sendo envenenada. O senhor ia à casa deles com frequência e teve oportunidade de introduzir arsênico em sua comida.
tendo, entretanto, o cuidado de só agir quando o marido estava presente. Sendo mulher, ela não conservou suas suspeitas só para si. Falou com a sobrinha, e é também provável que tenha falado às amigas. Sua única dificuldade estava em cortejar as duas mulheres ao mesmo tempo, sem que desconfiassem de sua falsidade. Mas nem isso foi muito difícil. Explicou à tia que cortejava a sobrinha para afastar as suspeitas do marido. E a jovem, que nunca considerou a tia como rival, foi fácil de tranquilizar. Mas então, Miss Pendley resolveu me consultar, sem nada lhe dizer. Se ela obtivesse a certeza de que o marido estava tentando envenená-la, sentir-se-ia justificada em abandoná-lo, em ligar a vida dela à sua, o que acreditara ser seu desejo. E isso absolutamente não convinha ao senhor. Não queria um detetive estorvalhando-lhe os passos. Um momento favorável se apresenta. O Sr. Pendley traz o mingau para a esposa e o senhor introduz a dose fatal. O resto foi fácil. Aparentemente ansioso por abafar o caso, o senhor subrepticiamente fomenta o falatório. Mas não contou com Hercule Poirot, meu astucioso jovem. Reginald estava mortalmente pálido, mas ainda tentou manter uma atitude de tranquilidade. Muito interessante e engenhoso, mas por que está me contando tudo isso? Porque não represento a lei, monsieur, e sim Miss Pendley. Por ela, dou-lhe uma chance de escapar. Assine este papel e terá 24 horas de dianteira. 24 horas antes que eu leve o assunto à polícia. Reginald hesitou. O senhor não pode provar nada. Não posso? Eu sou o Hercule Poirot. Olhe pela janela, monsieur. Vê aqueles dois homens na rua? Eles têm ordens de não perdê-lo de vista. Reginald levantou uma das persianas e recuou com o impropério. Vê, monsieur, é a sua única chance. Que garantia posso ter que manterei a minha palavra? Dou-lhe a palavra de Hercule Poirot. O senhor vai assinar? Ótimo. Hastings, quer ter a bondade de levantar a persiana da esquerda? É o sinal para que deixem o Sr. Reginald ir em paz. Pálido, soltando impropérios, Reginald saiu apressadamente. Poirot balançou a cabeça lentamente. É um covarde, como eu esperava. Poirot, dessa vez não agiu com correção. Protestei. Sempre declarou-se contra o sentimentalismo e agora, a esse pretexto, deixa escapar um poderoso assassino. Não foi por sentimentalismo, foi por necessidade, retrucou Poirot. Meu amigo, não percebeu que não tínhamos nenhuma única prova contra ele? Queria que me erguesse e convencesse 12 impassíveis cidadãos de que eu, Hercule Poirot, sabia a verdade? Eles ririam de mim. Minha única oportunidade era assustá-lo e obter sua confissão. Aqueles dois desocupados que estão lá fora foram muito úteis. Abaixe a persiana, Hastings, por favor. Não havia razão para levantá-la. Foi parte da mise-en-scène. Bem. Devemos manter nossa palavra. Eu disse 24 horas, não foi? O pobre Sr. Pendley terá que suportar mais um dia de suplício. E bem o merece, pois quem mandou enganar a esposa? Sou um grande defensor da família, como sabe, mas tenho grande fé na Scotland Yard. Eles o agarrarão, mon ami. Eles o agarrarão. Para você que chegou até o final, muito obrigada por ouvir. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Um grande beijo e até o próximo livro.